Eu sou a Mafalda, nasci em 1964 e fui uma felizarda porque vim para a Rábida com 3 meses. O meu avô tinha cá um talho e nós continuámos cá o negócio e foi uma aventura. Crescer aqui, ir à escola, fiz cá a 4ª classe também. Éramos uma turma mista de toda a gente e mais alguma, de todos os anos, todos juntos. Fomos o máximo 8, na minha época, fomos 8 o máximo e 6 talvez o mínimo. E éramos os filhos de quem cá vivia, quem trabalhava cá, dos guardas fiscais, do convento, os caseiros do convento, mas muitos, mesmo assim. Todo o ano, estávamos cá todo o ano. Depois tínhamos o verão, vinham os turistas que não eram muitos, mas vinham a banhos e foi um crescer, uma aventura entre marés, entre tempestades. Às vezes tínhamos que fugir das ondas quando íamos para a escola e foi assim. Nossa vida era entre a serra e o mar, desde os animais que viviam aqui na serra, até havia cabras a pastar e o que se apanhava quando íamos à praia, nas marés vazias, quando era lua nova ou lua cheia, apanhar os polvos, os camarões, os caranguejos, safios, muitos. E era para o dia a dia, para comer, não havia congeladores, portanto consumia-se e os polvos secava-se, por exemplo, havia assim algumas coisas. E era tudo muito bem organizado. Outros salgavam-se, mas sim, era assim uma vida muito na natureza. Fui crescendo. Noção de que isto era uma zona protegida não havia nessas alturas. O certo é que tínhamos um bom senso de não estragar, porque não se apanhavam coisas pequenas, não se destruía a natureza, porque não havia necessidade de estar a estragar. Porquê? Faziam parte da natureza, não nos faziam mal, quer dizer, o conceito, as algas sujam a praia, não, aquilo fazia parte da natureza, não se tinha que arrancar as algas, não se tinha que fazer essas sei lá, às vezes as pessoas, vão à praia, há uma alga, há uma pedra, aquilo incomoda, vamos tirar daqui porque isto está a incomodar. Não, isso não se fazia, fazia parte. A Rábida também tinha muito mais areia do que tem agora. Era uma praia incrível, o Portinho da Rábida. Não existia a que chamamos agora a Praia do Creiro, porque ninguém ia para esse lado, era uma zona selvagem praticamente, e era só aqui do lado do Portinho até ao Salva-Vidas. Tínhamos uma pradaria enorme, algas castanhas enormes, que faziam parte daqui da nossa natureza, que era um dado adquirido. Depois veio, mais tarde, também não havia transportes, havia autocarros, e carros, eram muito poucas as pessoas que tinham, portanto, estávamos muito condicionados à quantidade de pessoas que existiam por aqui. Mas, de qualquer maneira, havia sempre um bom senso e um respeito para a natureza. Não se fazia lixo como se faz agora. Também naquele tempo não havia recolhas de lixo, diga-se de passagem. Mas as garrafas tinham tara, os papéis eram guardados para vender ao sucateiro, porque sempre dava para render mais qualquer coisa, o que tinha embalagem de papel.
E não havia plástico, literalmente não havia plástico quando eu era miúda. E tudo era reutilizado. Era difícil nós termos a noção, vou proteger isto porque é importante. Para nós era tudo importante, não era só porque era importante, porque depois tínhamos que também deixar a natureza seguir o seu curso, não é? Os animais crescerem, reproduzirem-se, como se fazia com os animais em terra, não é? Não tínhamos a preocupação de, não vou... Pronto, era aquelas coisas mais básicas que tínhamos antigamente, o bom senso de respeitar a natureza, porque no outro dia tínhamos que comer, não podíamos destruir hoje porque amanhã tínhamos que comer. Bom, o meu nome é Pedro Ré, eu sou atualmente professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fiz a licenciatura na Faculdade de Ciências Antiga quando estava ainda na Escola Politécnica, entrei para a faculdade antes do 25 de Abril, em 1973, e terminei a licenciatura em 78. O professor Saldanha, nessa altura, já era professor na faculdade, apesar de ter iniciado as suas funções de professor auxiliar após a tese de doutoramento em 74. Ou seja, eu tive contacto com o professor Saldanha desde o início do curso, frequentei até algumas cadeiras que ele já dava, mesmo não estando inscrito nas cadeiras, e foi uma pessoa, o professor Saldanha, que foi muito influente na minha carreira, na minha e praticamente em todas as pessoas que trabalham em Biologia Marinha em Portugal. Nós ou somos filhos científicos do Saldanha, ou somos netos científicos, ou seja, há pessoas que foram orientadas por nós, que não foram orientadas pelo Saldanha, mas tendo sido nós orientados por Saldanha, é assim que nos referimos. Ou seja, foi o professor Saldanha que iniciou o ensino da Biologia Marinha, da Oceanografia e da Ictiologia em Portugal pela primeira vez. Não havia nenhuma disciplina nessa altura e foi ele que foi o pioneiro nessa área. Infelizmente, o Saldanha morreu em 1997 e o Parque Marinho Luís Saldanha foi só criado um ano depois, em 98, ou seja, em sua homenagem, uma vez que ele foi o pioneiro, era intitulado como o Homem dos Sete Mares ou a pessoa mais influente na área das ciências do mar em Portugal. Curiosamente, o professor Saldanha tinha já, logo após o final da sua licenciatura, que foi em 1965, idealizado que a região da Arrábida podia ser uma boa região para instalar um parque submarino, uma MPA, como se diz agora, uma Marine Protected Area, ou Área Marinha Protegida. Fez essa proposta, juntamente com alguns colegas do Centro Português de Atividades Subaquáticas, o CEPAS, mas curiosamente essa proposta não vingou, não foi para a frente. O parque só foi criado após o seu falecimento. O professor Saldanha teve também bastante influência na criação de outros parques submarinos, sobretudo na região dos Açores e da Madeira, e eu aí já participei como elemento da sua equipa, uma equipa com muita gente que trabalhou não só na Faculdade de Ciências, na Politécnica, como agora aqui na Faculdade de Ciências atual, e também no Laboratório Marítimo da Guia, de que ele foi fundador e que já existe desde essa altura, desde 1975 até aos nossos dias, ou seja, praticamente há 50 anos. Posso referir a algumas experiências em mergulho, várias, não só nos primeiros mergulhos, como mais adiante. Nessa altura, quando nós éramos alunos na faculdade, nos anos 70, finais dos anos 70, antes da licenciatura, ou seja, 76, 77, o professor Saldanha lembrou-se de fazer o primeiro curso de mergulho com escafandro autónomo na faculdade. Nada disso tinha sido feito até então. O meu carnê de mergulho foi assinado pelo professor Saldanha, que era, na altura, também instrutor de mergulho, e nós fizemos esse curso com várias pessoas do Centro Português de Atividades Subaquáticas, com aulas, não é? Tínhamos aulas, como hoje em dia se faz. Aulas teóricas e depois aulas de piscina e depois aulas de mar. E lembro-me que essas aulas eram sempre feitas na região da Arrábida, com o professor Saldanha, e ele já nessa altura nos levava para baixo d'água com uma placa e descrevia as espécies, fazendo desenhos. Uma das particularidades do professor Saldanha é que ele desenhava muito bem, não é? E fazia aguarelas e desenho, praticamente era um bom fotógrafo e desenhava muito bem também. Isso é o que eu me lembro do início dos mergulhos na Arrábida e depois a ajuda que nós também demos, as explorações que ele fez após a tese, no seguimento dos trabalhos que ele desenvolveu na Arrábida. A tese foi terminada em 74, estamos a falar de 76, 77. Uma das áreas em que ele foi pioneiro foi a insistência para que se criassem áreas de proteção especial e parques marinhos em particular, aquilo que eles chamam áreas de proteção marinha ou Marine Protected Areas, e foi ele pela primeira vez a propor a criação
de um parque submarino na região da Arrábida. Essa percepção de que os oceanos têm que ser conservados, tem que haver algo que nós temos que fazer para preservar os recursos, não só os recursos pesqueiros de que nos alimentamos, mas também as comunidades em geral, para que haja um equilíbrio e que não haja uma disrupção dessas mesmas comunidades, é algo que há 50 anos atrás não era possível imaginar que era importante, e tudo isso foi mais ou menos desenvolvido não só nos Estados Unidos, mas aqui mais próximo em França, onde o professor Saldanha também trabalhou. O Parque Submarino de Porquerolles, próximo de Marselha, da Station Marine d'Andoum, onde ele também trabalhou, é talvez um dos primeiros a ser estudados há mais tempo. E ele fez aí vários trabalhos e vários mergulhos, e curiosamente foi nessa altura, há alguns anos atrás, chegou-se à conclusão que a criação destas áreas protegidas era importantíssimo para que as comunidades se desenvolvessem e não houvesse o desaparecimento de algumas populações que hoje assistimos. De modo que essa percepção do público é hoje totalmente diferente, provavelmente pelos meios de comunicação social, não é? Todos os dias nos entram pela televisão muitos documentários relacionados com a conservação do meio marinho, coisa que não havia na altura, mas mais uma vez o professor Saldanha foi pioneiro nessa área. Ou seja, propôs a criação de um parque submarino na Arrábida em 65, que não veio a acontecer, mas depois fizemos, e eu já com ele e com outros colegas, muitas missões nos Açores, onde se criaram as bases das áreas marinhas protegidas que atualmente existem nos Açores, e são muitas, não é? Há áreas de proteção integral, como existe no Parque de Saldanha, e áreas de proteção especial, não é? Mas há áreas em que não se pode fazer nada, outras que rodeiam essa área que têm um estatuto de proteção diferente. Mas a região da marinha do Parque Marinho da Arrábida foi o primeiro, não é? E em breve muitos outros terão que surgir, porque isso são diretivas comunitárias que nós temos que cumprir. Chamo-me Sérgio Ribeiro, tenho 45 anos, vim para a pesca com os meus 20 anos e, foi por naturalidade, não era para vir, trabalhava nas obras. Foi um ano que até fracassou, foi em 2010, acho eu, fracassou as obras, e os meus tios fizeram força, que já os meus pais, os meus tios, fizeram força para eu vir para a pesca e gostei e fiquei cá até hoje. E hoje sou mestre da embarcação. O principal desafio é o consumo de combustível, cada vez é mais caro, e isso traduz porque isto aqui, como é a percentagem, quanto mais gasóleo eu gastar, menos eu ganho ao fim do mês. Eu e o pessoal, porque primeiro tiro essas despesas. Ora, se eu andar mais, gasto mais. Se eu gastar mais, eles levam menos para casa, não é? E já que isto está tão crítico, da cota da sardinha, da cota disto, da cota daquilo, não se pode apanhar, não se pode isto, não se pode aquilo. E gastar mais é complicado, não é? Porque senão fica a zero, chega-se ao fim do mês e está a zero. Onde o recurso económico aqui dentro do parque, se calhar dava para a gente gerir um bocadinho melhor as coisas. É a única coisa que é ir longe. Hoje, eu às vezes ando 12 e 15 horas a gastar 100 litros de gasóleo à hora para encontrar uma bola de peixe para largar a rede, e por vezes não apanho e não se ganha nada. Isso ao fim do mês é complicado. É só a coisa ir mais longe. Porque quando está peixe perto, isto é até o primeiro-ministro para o ar. Isto é chegar, apanhar, ir para a terra e acabou, está feito. É verdade, é a realidade. É a melhor vida que existe. Agora, quando não há peixe, é que é complicado. É assim, o Parque Marinho, para nós, do cerco, tem sido uma destruição total de embarcações já estão mais pequenas. Embarcações que não têm autonomia de sair daqui da zona de conforto. Esta embarcação ainda tem autonomia para ir a outros sítios, ainda consegue escapar a alguma coisa. Agora há embarcações com menos de 9 metros, com 9 metros, que não têm autonomia para ir a outros sítios. É impactante muito, muito, muito. Em relação à pesca do cerco aqui, acho que é uma das únicas pescas que não faz rigorosamente mal a nada.
a nada, porque é uma pesca que se larga a rede, passado meia hora. Isto aqui nem toca quase o fundo, que a gente pesca espécies de demersais, peixes que estão a meia água e a coisa, a rede nem toca do fundo, portanto é a arte que faz menos mal e é a única arte que não pode pescar aqui dentro do parque. Existe covos, existe redes, existe toda o prejudicial para o parque existe e o cerco não pode pescar. Não sei porquê, eu acho que isso tem outras coisas por trás, económicas, não sei, mas que é prejudicial quando está mau tempo. Às vezes era o único bocadinho que dava para vir aqui, fazer um lacinho e gasóleo pouco, combustível menos. Quer dizer, tem um parque natural, mas depois a gente gasta mais, é mais poluição, é mais tudo. Onde aqui ganhávamos o ganha-pão e íamos a 10 minutos de terra. É complicado, é complicado. Mais no mês de inverno, por causa da situação climatérica, aqui dava para nós, já que não se pode apanhar sardinha nessa altura, aqui dava para gerir e não conseguimos. Assim é difícil, é difícil. Estás a ouvir, Russo? Essa é a minha opinião, é como a do Fernando. Passei o parque lá da Cova Palestra. A do Cabo Afonso Palestra é o suficiente. Ter um parque de Porto Abrigo, está dentro do parque. Isto é nada. Assim, eu acho que o ideal é lá da... Já era para a gente ter área de mar para trabalhar, faz falta para trabalhar. É isso mesmo, faz sentido. Tinha um parque na Rábida, chegava lá ao pé, 20 milhas de comprimento. Faz sentido é ter lá no perímetro, 1 milha ou 2, afastado da Rábida. E o mar para o planejador, é o que eles não esperem. E é certo, a gente faz algo mal ao parque da Rábida. A nossa arte é a melhor arte que pode haver. A gente testa um cardume, larga, passado meia hora, já não está lá, está o fundo igual. As outras artes predadoras, é a gente trabalhar os povos, mas todos trabalhar dentro do Parque da Rábida e a gente não pode trabalhar. A nossa arte, larga-se a areia, detecta-se um cardume, ao fim de 1 hora, deixa-se tudo como está igual. Os outros está há anos e meses, sempre no fundo, sempre a buscar os povos e a gente trabalhar. E os únicos que não podem trabalhar dentro do parque é as artes, a arte do cerco. O meu nome é Giorgos Stratusakis, sou grego, neste momento trabalho no Departamento da Ciências e Engenharias do Ambiente na Universidade Nova, no Monte Caparica, mas nos últimos 25, 26 anos estive como biólogo pesqueiro no IPMA, onde um período liderei, mas todo o resto trabalhei na divisão dos recursos pesqueiros. Porque há umas embarcações de pesca que podem continuar a pescar dentro e outras não podem. Foram várias as razões e aconteceram em vários momentos. A primeira arte de ficar fora foi a ganchora, porque tinha um impacto no fundo e destruía a vida que queria ser protegida pelo parque. Depois, em 2005, ficaram também fora todas as embarcações maiores que usavam mesmo as artes que para os pequenos foi permitido utilizar. Mas também foi obrigado o cerco a ficar fora do parque. Esta opção de manter as mais pequenas e afastar as maiores tinha a ver com a muito menor alternativa que existe para as pequenas embarcações em comparação com as maiores. E quanto quiseste manter pouca atividade dentro de um espaço, o tamanho começou a ser uma preocupação. O tamanho e o espaço disponível para atuar. E ali é que entra o cerco da mãe, que apesar de não impactar vida com vontade de preservação para o parque, interage no espaço e tem uma diferença de tamanho tão grande com as embarcações que ficaram, que não se justificava permitir o cerco, que é uma atividade que pode acontecer em toda a costa
e normalmente acontece em condições meteorológicas piores do que tens aqui no parque. Chamo-me Esther Serrão, sou professora da Universidade do Algarve atualmente, mas estou ligada aqui à zona da Arrábida, Cabo Especial, desde pequena. Costumava vir para aqui para a praia, nadava na zona, olhando para o fundo do mar, via as florestas de laminárias, as plantas marinhas, a diversidade, e sempre gostei muito desta zona e fiquei muito sensibilizada para a sua biodiversidade marinha já desde há muitos anos. Depois, quando eu era estudante de Biologia, cheguei a trabalhar aqui, tinha uma bolsa para trabalhar com um colega na zona do Cabo Especial, e fazíamos mergulhos nas florestas laminárias e fazíamos um trabalho muito interessante nessa zona onde é muito difícil trabalhar, muito exposta às ondas, e sensibilizou-me muito para esta zona. Ter trabalhado aqui enquanto era estudante foi uma oportunidade excelente. E depois, anos mais tarde, quando foi implementado o plano de ordenamento do Parque Marinho, então implementei um projeto LIFE, que é um programa que continua desde então até agora. Portanto, o Parque Marinho Professor Luís Saldanha é a única zona em Portugal continental que tem um programa de acompanhamento, de apoio à gestão do Parque Marinho, desde a implementação do seu plano de ordenamento, que começou nessa altura em 2007 e continua com muitas ações. As ações incluem a recuperação de habitats degradados, que foi o caso das pradarias marinhas, que estavam extintas nessa altura, e nós reintroduzimos e continuam desde então sempre a crescer gradualmente, e muitas outras ações de monitorização da diversidade e da abundância, dos tamanhos das espécies nas zonas com diferentes graus de proteção, e muitas outras ações que têm por objetivo apoiar a conservação da natureza no Parque Marinho. É muito importante que continuem a haver sempre projetos de investigação científica que mostrem, com dados objetivos científicos, o estado da biodiversidade do parque, o estado dos ecossistemas, das comunidades do parque, para que as decisões relativas à gestão sejam bem informadas, com base em dados objetivos e não em opiniões subjetivas das diferentes partes, porque há muitas pressões envolvidas em qualquer medida de gestão. Há sempre umas partes que estão mais descontentes e podem tentar pressionar a sua visão, o seu ponto de vista, e depois o que é importante é haver, de facto, dados objetivos que são independentes dos pontos de vista, mostram exatamente como as coisas são. Portanto, os projetos de investigação científica são muito importantes para a decisão e gestão informada, com dados objetivos, sem ser baseada em pressões, etc. Por outro lado, a educação ambiental é muito, muito importante para que as pessoas percebam o que está a ser gerido, a sua riqueza, as questões envolvidas, e que tenham informação completa, porque a informação é uma peça-chave da gestão e da participação e da aceitação de todas em qualquer comunidade humana em que há uma área protegida, em que há diferentes atividades que estão a ser geridas e umas podem entrar em conflito umas com as outras. Portanto, as pessoas devem estar bem informadas de todas as riquezas e os problemas e as dificuldades que há. Portanto, é muito importante fazer a educação das pessoas de todas as idades, todas as faixas etárias, e envolvê-los e que participem nas decisões e na gestão de forma o mais integrada possível. Os projetos que a Universidade do Algarve desenvolveu aqui no Parque Marinho foram diversos, mas posso referir como alguns com mais impacto os projetos LIFE, que são diretamente relacionados com a gestão e a melhoria dos habitats do Parque Marinho, servem precisamente para a investigação, para a conservação da natureza. Há outros que têm por objetivo perguntas de investigação mais concreta. Portanto, os projetos da Universidade do Algarve
que tiveram mais impacto no Parque Marinho são os projetos LIFE do programa Biomares. Começámos com o Biomares em 2007, que tinha por objetivo perceber os impactos e monitorizar o estado das diferentes partes do Parque Marinho em relação às medidas de gestão e conservação e melhorar os habitats degradados. Foram recuperados habitats que estavam extintos. As pradarias marinhas do Parque Marinho tinham sido extintas, não existia mais nenhuma planta viva nessa altura e foram reintroduzidas e desde então continuam a crescer. Os indivíduos que foram reintroduzidos têm vindo a aumentar de forma lenta porque existia uma grande pradaria no passado e a recuperação de habitats tem sido uma escala menor do que teria sido a sua conservação e impedir a sua destruição no passado. Atualmente existe o projeto também LIFE relacionado com as pradarias marinhas em que se pretende aumentar esta escala de recuperação destes habitats. Houve muitos projetos relacionados com outros habitats, com os corais, com a recuperação dos corais e com a recuperação das florestas de kelp e a sua monitorização. Os projetos também tiveram muito impacto, foram no projeto Biomares as ações que mostraram o efeito das diferentes atividades de gestão de áreas com medidas de conservação diferentes. Existem zonas onde a pesca é totalmente interdita, onde se verificou inicialmente com a implementação das medidas de gestão que começou a haver indivíduos de tamanhos maiores e em maior abundância, e o que mostra um impacto positivo das medidas de gestão. Infelizmente, esse acompanhamento científico que foi feito também mostrou cada vez mais pesca ilegal. Inicialmente houve uma maior aceitação das medidas de gestão e ao longo do tempo a parte da vigilância e do controle da pesca ilegal tem sido um desafio no Parque Marinho. Para se manter essas medidas de gestão de forma eficaz, como foi no seu início, é importante que elas de facto estejam a ser implementadas e não haja estas atividades ilegais. Então, o meu nome é Silvia Tavares, eu sou bióloga marinha e sou uma apaixonada pelo Mar da Arrábida. Eu sou de Sesimbra, tirei o curso em Coimbra, mas quando era pequenina nunca foi assim muito o meu sonho ser bióloga marinha. O meu sonho, mas sempre passei muito tempo junto ao mar, sempre tive de alguma forma contacto com o mar e isso fez com que eu pudesse ir observando algumas das coisas que lá existiam. E depois mais tarde, quando fui tirar o meu curso, quando fui aprender um bocadinho mais sobre biologia, e ao início eu nem sabia bem se era mais na área marinha, se era na área terrestre, onde é que eu me queria dedicar, aconteceu uma coisa que foi um bocadinho transformadora para mim, que acabei por tirar um curso de mergulho, um bocadinho por acidente, porque não era uma coisa que eu queria muito, era uma coisa que uma grande amiga minha queria fazer, e eu acabei por acompanhá-la. E o que aconteceu quando eu mergulhei pela primeira vez foi que um mundo novo abriu-se sob os meus olhos. E logo eu que achava que percebia alguma coisa daquilo que é o mar, mas na verdade havia ali um conjunto de coisas a acontecer, um conjunto de histórias que não estão acessíveis a qualquer pessoa. E então desde aí tentei trabalhar com grande ligação àquilo que é a conservação marinha. Tentei trazer essas histórias que estão no fundo do mar, falar com as pessoas sobre elas. E tentei, acima de tudo, criar pontes entre aquilo que são as pessoas que, de alguma forma, são pessoas do mar e que estão ligadas ao mar. Quando falamos de uma área marinha protegida, quando falamos de um parque marinho, é muito difícil, às vezes, apesar de acharmos que estamos todos a falar da mesma coisa, que nos consigamos entender. Falamos todos português, mas uns falam pescador, outros falam cientista, outros falam a língua de todos nós. E às vezes todos queremos a mesma coisa, mas não nos conseguimos entender. Portanto, aquilo que acabou por se transformar também a minha grande paixão foi tentar apoiar que consigamos todos entender-nos, falar uns com os outros e navegar numa mesma direção, na direção daquilo que é um mar saudável e que traz benefícios para todos. O Mar da Arrábida é especial, este mar é muito especial e é muito especial porque conseguiram-se reunir neste sítio condições que não existem em todo o lado.
Essas condições, algumas são condições naturais, outras são condições da própria história desta área e a forma como ela tem vindo a ser explorada e cuidada pelas comunidades que aqui vivem. Começando na parte mais biológica, mais natural, o que é que acontece? Existe aqui um alinhamento de condições que faz com que esta área seja muito, muito rica. Essas condições são, para já, um bocadinho a latitude. Nós estamos num sítio relativamente ao mundo, se formos falar um bocadinho no panorama internacional, em que as espécies de água fria ainda conseguem chegar até aqui, portanto o limite de distribuição sul dessas espécies, elas de vez em quando ainda cá aparecem, existem espécies como, por exemplo, certas espécies da família dos bacalhaus, que apesar de não serem comuns aqui, elas ainda conseguem aparecer aqui, têm o seu limite sul de distribuição aqui. E, por outro lado, também temos ainda o limite norte de espécies que existem, que gostam mais de águas quentes e que vivem mais a sul. E isso faz com que se cruzem aqui, é como se fosse um sítio cosmopolita, em que temos vários tipos de animais que vivem em diferentes condições e que encontram aqui sítio para viverem. Mas mais do que este cruzamento de condições quase oceanográficas para que isso aconteça, existe também aqui uma questão de topografia daquilo que é o fundo do mar aqui. Muito perto desta costa existem zonas de grandes profundidades, zonas em que existem muitos nutrientes e que em certas alturas do ano afloram à superfície. Temos a zona do Canhão de Setúbal, a zona do Canhão de Lisboa, que aqui o que faz com que zonas de grandes profundidades estejam muito, muito perto da costa. E então também temos às vezes os animais de mar profundo que estão aqui muito perto e que conseguem ocupar certos locais nestas águas. E também este afloramento de nutrientes faz com que as águas aqui à volta sejam muito ricas e que os animais e as plantas tenham as condições que precisam para poderem prosperar. Ainda há outra característica muito importante que tem a ver com o habitat propriamente dito, ou seja, de que é feito o fundo do mar e se isso dá condições para que diversos tipos de animais encontrem condições para viver. Se pensares um bocadinho a nível de Portugal, e agora assim só na zona mais a norte e a sul desta área da Arrábida, nós temos uma grande costa arenosa, desde o estuário do Tejo até à zona do Meco, mais ou menos, e essa costa arenosa, pronto. Depois temos uma grande costa arenosa também, que vai desde a Ponta de Troia até Sines. E isto acaba por ser aqui um oásis em que nós temos uma costa rochosa, uma costa em que grandes rochas e rochas pequeninas foram caindo ao longo do tempo para dentro da água e fazem aquilo que são os recifes rochosos, fazem um ambiente complexo onde diversos organismos conseguem esconder-se, conseguem alimentar-se e depois na rocha é onde coisas como as gorgónias ou as algas encontram local para se fixar. No mar é preciso viver com a ondulação e quando nós encontramos um sítio onde nos fixar, encontramos estas primeiras espécies que são aquelas que dão estrutura ao habitat, que podem ser florestas de animais ou florestas de plantas. No caso das algas e das ervas marinhas são plantas, no caso das gorgónias e dos corais são florestas de animais. Mas estas florestas são aquilo que à volta destas florestas os peixes pequeninos, os peixes grandes, os caranguejos encontram um local para se abrigar e para se reproduzir. Atrás disso vêm os grandes predadores, por isso é que nós temos depois os golfinhos, as baleias que aqui passam, os tubarões, tudo isso são animais que conseguem beneficiar deste oásis rochoso que existe aqui nesta costa. E assim, de repente, acho que são estas as razões. Existirão outras, que são as outras do ponto de vista socioeconómico, mas isto faz com que esta costa, do ponto de vista da biodiversidade, se não formos comparar, por exemplo, o número de espécies de peixes ou, por exemplo, de esponjas que existe no Parque Marinho Professor Luís Saldanha, do Parque Natural da Arrábida, com outras zonas, por exemplo, no Mediterrâneo, que no nosso imaginário achamos sempre que como as águas são mais quentes, são zonas mais ricas. Esta zona é muito mais rica do que essas áreas, porque tem esta complexidade de diferentes ambientes que lhe dá esta riqueza. E isso faz com que haja uma riqueza que não é só, ou seja, a biodiversidade aqui não é só o número de espécies, ou seja, não estamos só a falar da quantidade de cromos diferentes de peixes, de cromos diferentes de esponjas, de cromos diferentes de algas. Falamos depois também de uma biodiversidade que é uma biodiversidade escondida, mas que é absolutamente crucial para aquilo que é a conservação e a recuperação dos ecossistemas. Muitos destes sítios aqui na Arrábida e muitas populações, nomeadamente de algas, são populações que ao longo da história evolutiva
não desapareceram daqui, portanto são populações relíquia, muito antigas, ou seja, quando houveram as grandes glaciações existiram algas que se refugiaram aqui, populações que têm uma riqueza muito grande genética e essa grande riqueza genética é aquilo que lhes permite subsistir aqui, mas também ocupar novos ambientes quando o clima se altera. Hoje em dia, como estamos num cenário de alterações climáticas, estas populações relíquia são absolutamente fundamentais, não só protegê-las por aquilo que elas significam no local onde ocorrem, mas também porque nós precisamos muito delas, dessa biblioteca genética, dessas características que elas desenvolveram ao longo da evolução, para poder ajudar a recuperar zonas que, entretanto, se degradaram. E para assegurar que essas populações, num cenário em que as águas, por exemplo, estão a aquecer, conseguem migrar para norte ou conseguem migrar para sul, de acordo com aquilo que forem as oportunidades que vão ter. Sou Luís Quinta, trabalho com a imagem de história natural, portanto, em fotografia e vídeo, e tenho trabalhado nos últimos tempos mais em território português. Há muitos desafios para trabalhar debaixo d'água, quer com os equipamentos, quer com a meteorologia, quer com os próprios animais. E, portanto, muitas vezes temos os equipamentos apropriados, temos a meteorologia favorável, mas os animais não aparecem, não encontramos os comportamentos que queremos, que vimos uma série de vezes, mas naquele dia que nós vamos filmar não acontecem. Outras vezes temos os animais incríveis, super sociáveis, mas a água está turva, não se consegue ver bem os animais e pronto, e muitas vezes até o próprio equipamento não registra o que nós vemos. Portanto, os desafios são inúmeros, é muito mais difícil trabalhar debaixo d'água do que fora d'água, temos tempo, debaixo d'água não temos tempo, se formos de garrafas. Temos muitas limitações no tempo, no ar que temos, e inclusive muitas vezes a meteorologia começa bem, o mar calmo, águas cristalinas, muda a maré, muda o vento e de repente temos uma situação muito difícil e que inclusive pode criar problemas de segurança. Já não é só as dificuldades de filmar, mas mesmo problemas de segurança. E, portanto, isso em terra, nós somos uns animais muito mais terrestres, não é? Em terra vamos superando algumas dificuldades, no mar é tudo muito mais complicado. Aqui no Parque Marinho, mesmo dentro do Parque Marinho, assim, inesperado ou inesquecível, não tanto, mais na zona. Portanto, por exemplo, com grandes estácios, muitas vezes esses estácios passam 2 milhas de terra, 1 milha de terra, portanto não está bem dentro do parque, mas é nos arredores do parque. Sim, já tive aqui muitas situações com cetáceos super interessantes, de caça, de espécies que não estava à espera, sim, muitas boas memórias, mais na zona, no parque em si, com peixes, não me recordo assim nada de extraordinário. Muitas vezes, há uma fase do ano em que as tainhas têm grandes agregações, que andam aí muitas vezes a reproduzir-se, e fazem cardumes de milhares de animais. Já tive encontros com tainhas, com cardumes gigantescos de milhares de indivíduos, o que obviamente é muito interessante, mas isso repete-se todos os anos, umas vezes mais concentrados, outras vezes com águas mais limpas, mas já tive encontros com cardumes gigantes, muito interessantes. Apesar de, ao longo destes anos todos, ter publicado milhares de artigos e fotografias em jornais, revistas, N sítios, livros, televisão, etc., apesar de dar a conhecer muito património natural, criaturas, relações entre os animais, locais que as pessoas não conheciam, espécies que nem sonhavam que existiam. Apesar disso tudo, noto às vezes que as pessoas têm mais conhecimento da biodiversidade em Portugal, mas em termos de preocupações ambientais não vejo melhorias nenhumas. Vejo o conhecimento não quer dizer que a pessoa mude de hábitos. Pode saber que o tabaco faz mal e continua a fumar,
que determinados alimentos fazem mal e continua a comê-los. Aqui é um pouco mesmo, as pessoas têm mais conhecimento da biodiversidade, em Portugal, no Parque Marinho, por exemplo, mas na realidade não mudam os comportamentos de uma forma significativa que vá criar impacto. Não vejo alterações, eu pelo menos não sinto alterações significativas nas pessoas em relação ao mar e ao meio ambiente.